Aquele que pagou o preço de sangue pela sua vida, Ele está aqui neste lugar. Ele quer ouvir o seu coração sincero nessa noite. Deus não está em busca de pessoas perfeitas, mas Ele está em busca de pessoas sinceras. Abra o seu coração nessa noite, mediante a sua fraqueza, e se derrame aos pés daquele que te chamou. Foi Ele que te chamou para estar aqui nessa noite. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Seja entronizado, seja adorado. Toda a honra e glória nós depositamos a Ti. Não há outro que desejamos mais senão a Ti, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Eu quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória
teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver. Sim, Pai, ó Abba Pai, meu Pai, nosso Pai, um Pai amável, um Pai presente, um Pai que a todo momento zela por todos os seus filhos. Ó Papai, Tu és o único que é capaz de estar presente em todos os lugares, em todas as situações, em todas as adversidades, nos nossos medos. Ah, Papai, Tu és o único que olhou para nós com compaixão e nos deu o espírito de adoção, nos adotou como seu filho, como a sua palavra assim relata, Jesus. Ó Deus, Tu nos criaste, Jesus. E ainda assim, Senhor, como filho pródigo, desgarramos, saímos da sua presença. Mas Deus, Papai querido, sabemos que quando voltamos para o Senhor, o nosso Pai está de braços abertos. E Ele está com o braço tão aberto, em que nós possamos sentir um afago, um amor tão grande que nunca nenhum ser humano poderá nos entregar. Porque é um amor puro, um amor sem mácula, um amor sem interesse. Ah, Papai, não há decepção estando em Ti, Papai. Não há decepção estando, Senhor, na Tua presença. Mas, Papai, que nós possamos entender que temos um Pai zeloso, que temos um Pai que nos olha a todo momento, que temos um Papai que olha para as nossas famílias, um Papai que olha para as nossas necessidades, e um Papai que nos pagou um preço alto, um preço muito alto que nenhum de nós poderia pagar, Papai. Tu nos resgatou lá na cruz, mandando seu Filho, que se te fez da sua glória, para estar aqui entre nós, simplesmente para cumprir o propósito de resgatar seus irmãos. Que aqui estamos, Senhor, temos a honra de poder adorar o nosso Pai, temos a honra de servir ao nosso Pai, mas servir com amor, pelo amor, e não por servidão, por escravidão. Ah, Jesus, Tu nos livrou da escravidão, Tu nos livrou dos holocaustos, para que pudéssemos pertencer a uma família de adoradores, uma família de quem ama de verdade, uma família que serve a Ti por amor, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Seu cuidado. Ai, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, olha quantos irmãos Deus te deu. Olha que família abençoada que Deus te deu. E essa noite você pode pedir, assim como um filho precisa ter intimidade maior com seu pai, essa noite você pode erguer seus braços bem alto, e você pode dizer: quero ir mais fundo, Papai. Quero sentir mais, Papai. Eu quero mais, Papai. Eu quero mais do Teu amor. Eu quero mais do Teu cuidado. Eu quero mais do Teu abraço, Papai. Mais fundo, Papai. Eu quero mais, Papai. Louve a Deus com essa intensidade. Louve o seu Pai com essa intensidade. Declare que você quer mais. Oh, aleluia. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver, quero ir mais
Talvez muitas vezes você se achou órfão, você se achou que estava sozinho, sozinha, achou que ninguém olhava por você. Talvez muitas e muitas vezes você reclamou dizendo que era sozinho ou que era sozinha. Quantas pelejas você olhou e falou: não tenho ninguém por mim, ninguém que pode olhar para o que eu estou passando, ninguém que pode enxergar tudo aquilo que eu vivo. Será que isso não tem fim? Mas querido, querida, Deus estava te dizendo: filha, seu papai está aqui, seu papai tem olhado sim, seu papai tem visto. Eu só preciso que você chame a mim de meu pai, meu pai, meu pai. É isso que eu quero que você me chame, mas um chamar de totalmente entrega, um chamar de saber verdadeiramente o significado da palavra Pai. Ah, Deus, obrigado, Deus. Obrigado por uma família tão grande, tão abençoada que tem nos dado sobre essa terra, Jesus. Ah, papai, obrigado por ter deixado o seu Consolador sobre essa terra, o Espírito Santo que nos aviva, que nos une em família pelo teu corpo, Jesus. Ah, Jesus, declaramos que essa noite é uma noite de cura, uma noite de transformação, uma noite de edificação das nossas vidas. Porque Jesus, o seu povo essa noite abre o coração. O seu povo, a sua igreja, os seus filhos, essa noite abre o coração, com uma certeza, Jesus, que Ele tem um Pai zeloso, um Pai cuidador, um Pai que os ama. Ah, Deus, talvez tantas decepções fizeram com que eles se afastassem da figura paterna, mas Senhor, Tu és o nosso verdadeiro Pai, um Pai que não falha, um Pai que não rejeita, um Pai que não decepciona. Por isso, Jesus, nós Te louvamos. Ah, papai, nós Te engrandecemos por ter a Tua presença dentro de nós. Ah, Senhor, obrigado por sermos herdeiros das Suas promessas. Obrigado, Jesus, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Ah, querido, essa noite é uma noite de você entender o significado de ter um Pai verdadeiro, um Pai que está contigo em todo momento, um Pai que quer o melhor para você. Essa noite, o seu Pai, diga assim: o meu Pai está aqui, o meu Pai é comigo, o meu Pai está aqui. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Obrigado, obrigado. Dei palmas ao Senhor pelo seu Pai. Ele é zeloso. Aleluia, aleluia. Sobre esse mesmo fundamento de sabermos que somos uma família em Cristo, eu queria te convidar a fazer algo diferente hoje. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, olha para quem está atrás de você, quem está à sua frente, e observe cada rosto. Pode olhar, cada rosto. Todos nós somos uma família, somos irmãos na fé, temos o mesmo Pai. E eu queria que você desse um abraço no seu irmão agora e dissesse assim: você, meu irmão, temos o mesmo Pai. Fala para ele: temos o mesmo Pai. 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 Somos irmãos. Temos o mesmo Pai. Que alegria. Ah, o nosso Pai nos une. O nosso Pai nos aliançou e nos acertou com a rocha inalável com o seu irmão.
Jesus Cristo. Amém? Agora é o momento de nós, sobre essa unidade em fé, de lançar as nossas sementes sobre o gasofilaço, sobre a fé. Quando lançamos as nossas sementes nesses gasofilaços, lançamos a certeza da provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Não lançamos por medo, não lançamos por temor, mas lançamos com a certeza que Deus zela por nós. Lançamos com a certeza que o nosso provedor não é o dinheiro que vem nas nossas mãos. O nosso provedor não é o nosso trabalho. O nosso provedor não é o nosso patrão. O nosso provedor não é a empresa que nós trabalhamos. O nosso provedor não é o negócio que nós temos, mas o nosso provedor é Deus, porque é Ele que alicerça todas essas coisas. É Ele que provém, porque o homem é falho, mas Ele não é falho, porque Ele é nosso Pai. E sendo nosso Pai, sempre provém de melhor para as nossas vidas. Então quando nós viemos com essa certeza: vou sim ajudar a casa do Senhor a pregar o Evangelho. Eu vou sim manter aberto as portas da casa do Senhor, onde sim se prega a palavra de Deus, se prega a salvação. Quantas pessoas recebem vindo aqui? Tudo isso porque temos lançado um tijolinho, temos lançado a nossa esperança da fé sobre este lugar. E Deus faz cada dia mais e mais sobre as nossas vidas. Quantos creem? Diga amém. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, papai querido, nós te louvamos por cada um que se levantou e lançou, Senhor, seus dízimos, suas ofertas, com a certeza que está lançando uma semente que germinará, crescerá e dará grandes frutos, Senhor. Porque, Senhor, o único momento que Tu pede para fazer prova de Ti é o momento em que lançamos ofertas e dízimos, Pai. Ah, Senhor, o Teu povo sabe que quem é o provedor deles é o papai deles, Jesus. Por isso, meu Pai, que Tu possa, Senhor, abrir as portas, encher os lagares sobre aquele que por um motivo ou outro não pôde cooperar, a mesma graça, a mesma bênção, para numa próxima oportunidade também se levantar e vir à frente e ser fiel contigo, ó Pai. Obrigado pelo Teu povo ser generoso, obrigado pelo Teu povo entender, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Que maravilha, mais uma noite nós estarmos em família, louvando a Deus. E eu meditava com Deus a respeito desses dias que se aproximam simbolicamente, do valor da cruz simbolicamente. E Deus falou ao meu coração algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E diante disso, essas datas que se aproximam agora, referente à cruz, o significado da cruz, daquilo que foi Jesus nas nossas vidas. E diante dessa semana que se aproxima, eu comecei a refletir a respeito do que era Jesus, do que é essa terra antes de Jesus vir, e do que passou a ser quando Jesus veio. E se nós observarmos no Velho Testamento, nós vamos ler ele, enxergar que antes de Jesus vir a essa terra, todos enxergavam a Deus como Deus grandioso, como Deus poderoso, sem dúvida, Deus onipresente, onisciente. Só que, a maioria das vezes, observamos que o povo de Deus, aquele povo que pertencia a Deus, ele enxergava Deus como um Deus distante, como um Deus que era muito acima deles, como um Deus que ninguém quase poderia ter acesso. Constatamos isso quando nós vemos a respeito de como que se chegava à presença de Deus, que era só através do Santo dos Santos, como sabemos, em que somente o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes, poderia chegar na presença de Deus. E Deus, pela sua grande presença, pelo seu grande poder, pela sua pureza, que é Deus,
essa pessoa, esse sumo sacerdote, como sabemos, ele amarrava uma corda à sua cintura e uma sineta, e ele adentrava no Santo dos Santos. E essa corda, quando os outros sacerdotes ouviam um barulho diferente, como se estivesse balançando a sineta com muita força, eles já imaginavam que aquele sumo sacerdote devia ter alguma mácula, algum pecado, e ele pagava com a morte. Ele morria porque não estava preparado para estar na presença de Deus. E dessa forma nós entendemos que o povo de Deus então via a Deus como um Deus de pouco acesso, das pessoas, daqueles que amavam a Deus, não ter o livre acesso. Mas quando Deus precisou resgatar o seu povo, pagar o preço alto que Ele pagou, Ele fez o que? Ele mandou o seu Filho sobre essa terra. E Ele trouxe o seu Filho sobre essa terra. Imagine vocês, às vezes, nós enxergamos somente o sacrifício de Jesus, mas nós temos que enxergar algumas circunstâncias também disso. Quem era Jesus? Jesus já era o Filho de Deus, e Jesus estava ao céu, sobre toda a glória, como sabemos. Ele era o Filho do Pai. Só que Deus tinha um propósito sobre Jesus, claro, resgatar o povo dele. Só que isso também era algo maior do que isso. Quando diz que Deus rasgou o véu no Novo Testamento, na Nova Aliança, isso significa que o povo dele passou a ter livre acesso a Deus. Mas quando nós observamos Jesus falando muitas vezes, quando os discípulos chegaram diante de Jesus, disse: Jesus, como que nós vamos orar? E então Jesus ensinou aquela oração modelo, Pai nosso que estais no céu e etc. Por que Ele ensinou dessa forma? Porque até então era Deus Todo-Poderoso, Supremo, Criador. Ninguém tinha uma visão de que este Deus era nosso Pai. Este Deus era nosso Papai. Ele não somente era um Deus Todo-Poderoso, mas Ele era um Deus poderoso, mas nosso Pai. Então Jesus ensinou essa oração modelo, para que nós entendêssemos que Deus é o nosso Pai. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem um Pai. Olha, eu acho que ele não entendeu. Fala de novo: você tem um Pai. E se nós temos esse Pai, nós precisamos entender o que é o significado de termos um Pai. Porque muitas vezes nós conhecemos o que é ter um Pai, mas de uma forma diferente daquilo que é o Pai verdadeiro, que é Deus. E eu queria convidá-los a abrir a palavra que está em Gálatas, no capítulo 4, para nós entendermos um pouquinho. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, quem achou diga papai. Poucos acharam. Gálatas capítulo 4, quem achou diga papai. Amém. Gálatas capítulo 4, diz assim: digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, de filhos. Amém. Porque sois filhos, diga eu sou filho. Amém. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. Diga assim, mas sou filho. Amém. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Amém? Essa palavra que Paulo, inspirado por Deus, escreveu, ela fala exatamente sobre isso. Ela traduz exatamente o sentimento que tínhamos. A palavra Abba Pai, do aramaico, significa, para falar palavras
bem claras para nós entendermos, nós podemos transformar isso em meu Pai. Abba Pai. Toda vez que você ouvir que Deus é Abba Pai, você só precisa trocar meu Pai. Deus é meu Pai. E nós vemos Paulo falando a respeito de que nós não conhecíamos verdadeiramente quem era o Deus nas nossas vidas. E nós vemos, antes de conhecermos a Deus, conhecemos a figura de Pai, muitos de nós. Talvez conhecemos por aquele Pai de sangue mesmo, que nos gerou, ou também conhecemos aquele que fez o papel de Pai. E muitas vezes, mesmo sendo o Pai de sangue, sendo uma avó, um tio ou um pai de adoção, nós chamamos de pai. E só que muitas das vezes, muitas pessoas já chegaram a mim e disseram: pastor, a minha figura de pai é horrível. A minha figura de pai é decepção. A minha figura de pai é não ser alguém que não pode ser provedor da própria casa. A minha figura de pai é alguém mau. E às vezes coisas piores eu já ouvi. Só que nós temos que entender que Deus, quando diz que é nosso Pai, Ele é um Pai que não há máculas. Por que nós temos que entender isso? Porque a maioria das vezes eu observo que as pessoas não tiveram um pai, digamos, exemplar, porque modelo só era Jesus. Nós transferimos automaticamente essa figura para Deus. E se nós tínhamos um pai duro, firme, nós achamos que Deus também somente é duro, firme, castigador. Um Deus que é pai, mas que é muito severo somente. E às vezes também temos figura das vezes de um pai que não conseguia ser o provedor da sua casa da forma que deveria ser. E quando dizemos que temos um pai que provém, achamos que esse pai também não será o provedor. Achamos que esse pai também não será aquele que vai cuidar. Às vezes também vemos pessoas que tiveram pais que não eram zelosos pela sua família, que pouco se importava. E muitas das vezes também eu já ouvi relatos de pessoas dizer assim: meu pai era um homem trabalhador, pastor. Meu pai era um homem dedicado ao trabalho como nunca. Meu pai era um homem que não traía minha mãe. Meu pai era um homem que nunca ouvi falar que ele fez mal a alguém. Mas meu pai nunca me deu sequer um abraço. Meu pai nunca sequer deu sequer um beijo no meu rosto. Meu pai nunca sentou na minha frente e contou uma história da infância dele, ou uma história a respeito do que aconteceu na vida dele. Ele fazia tudo perfeito aparentemente, mas carinho? Não, pastor, eu não tinha isso. E quando nós enxergamos isso dentro do mundo espiritual, nós acreditamos que Deus também pode ser dessa forma. Só que eu quero te dizer essa noite, que para você poder entender o que é ser herdeiro de verdade, ser filho de verdade, você precisa entender quem é o seu pai, quem é Deus na sua vida. Deus não é alguém que você pode ter um pequeno relacionamento. Como que é um pai? Um pai sabe todas as coisas. Um pai verdadeiro, ele sabe tudo o que acontece com você. Um pai verdadeiro, a gente não esconde nada dele. A gente fala tudo o que sente. A gente fala tudo aquilo que está passando, todas as necessidades. Mas um pai verdadeiro é aquele quando somos pequenos, em que muitas das vezes o pai chega, coloca aqui sobre esse degrau, e ele fica esperando ali, ele fala: filho, se joga. E ele se joga, a criança se joga. Por quê? Porque naquele momento ela tem a certeza que o pai dela é protetor dela. Ela não passa pela cabeça que o pai dela não poderá conseguir segurar ela, mas ela se joga com toda a intensidade. Por quê? Porque ela tem a certeza que ela tem um pai protetor. E o nosso pai, que é Deus, ele é exatamente dessa forma que ele espera de nós. Ele espera que tenhamos essa certeza de se jogar verdadeiramente, de ter a certeza que você tem um pai zeloso por você. Ser escravo, como nós vemos aqui em Gálatas, no capítulo 4, quando no versículo 4 para frente diz assim: vindo porém a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Eu fico pensando a respeito de Jesus nesse momento. Jesus, filho de Deus, nosso irmão mais velho. Ele, com toda a sua glória, ele se esvaziou de tudo, veio para essa terra. E às vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim: pastor, eu não aguento mais humilhação. Eu sofro tanta humilhação no meu trabalho. Eu sofro tanta humilhação do meu marido. Eu sofro tanta humilhação da minha esposa. Eu sofro tanta humilhação dos meus filhos. O meu pai me humilha tanto, pastor. E naquele momento um sentimento passa no meu coração. Eu começo a imaginar do que Cristo verdadeiramente conheceu sobre humilhação. Porque Cristo era filho de Deus e conhecia toda a glória. Aí eu começo a refletir sobre por que Jesus passou tudo aquilo, toda aquela humilhação. Eu perguntei para o Espírito Santo muitas das vezes: Jesus, Deus, como que Jesus suportou todas aquelas humilhações, suportou todas aquelas coisas que ele suportou? Parece pequenas coisas, mas Jesus, que tinha sua barba, foi puxado pela barba. A maior humilhação que um judeu poderia passar era ser puxado pela barba. E tudo mais que nós sabemos, crucificado nu perante todos. Tanta humilhação, ao ponto de pedir água e receber vinagre. E eu pensava e perguntava para o Espírito Santo: como que ele pôde suportar? Por que ele suportou tudo isso? Muitas e muitas orações, muitas e muitas vezes eu falando em línguas em casa, nas minhas orações, eu falava: Jesus, me revela como é possível suportar isso. E então Jesus, pelo Espírito dele, me revelou. Porque Jesus sabia quem ele era. E sabe quem era Jesus? Ele era filho amado. E você sabe o que Jesus quis demonstrar com tudo isso que ele suportou? Que você e eu somos filho amado. E que todas as humilhações que achamos que passamos, todas as circunstâncias, as adversidades que passamos, nós temos que passar com uma certeza, sabendo quem eu sou. Sabe por que Jesus nunca desanimou em nenhuma circunstância? Porque ele sabia que ele era um filho amado. Sabe por que Jesus nunca temeu a homem ou qualquer circunstância que ele iria passar? Porque ele sabia que ele era filho amado. E o que é ser um filho amado? Um filho amado é saber que é herdeiro. Um filho amado é saber que tem a legalidade de receber tudo aquilo que está do seu pai para a sua vida. Isso é ser filho amado. Então Jesus suportou tudo isso porque ele sabia que ele era o filho amado. Olha o seu irmão e fala assim: você... Fala de novo, você. Falo com você, irmão. Você é filho amado. Você é filho amado. Quem nos ouve, nos vê pela internet, você é filho amado. E o que é ser filho amado? É ter a certeza que tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, nada poderá vencer o filho amado, herdeiro do Senhor. Significa que nada, como está escrito aqui, que enquanto nós não tivermos um sentimento dentro de nós, que nós somos filhos, nós ainda seremos escravos deste mundo. Paulo que diz, através da inspiração divina, não sou eu. Enquanto nós não entendermos que Deus é nosso Pai, e que eu sou filho amado, eu ainda serei escravo das circunstâncias deste mundo. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para demonstrar que ele era filho amado e que nós somos filho amado. Por que ele ensinou, quando orarmos, falarmos, chamarmos nosso Deus de Pai? Porque ele queria demonstrar a nós que nós também temos um Pai como ele, que o mesmo Pai dele é o nosso Pai, e que o mesmo amor que ele recebeu do Pai dele, que ele sabia que o Pai só espera o melhor para o seu filho. Quantas vezes nós falamos: eu quero o melhor para os meus filhos. Se você não tem filho ainda, você já deve imaginar: quando eu tiver filho, você começa a imaginar tudo de bom que você pode dar para o seu filho. E se você é filho, se você é pai e tem filho, você começa a imaginar todas as coisas que você pretende alcançar e entregar para o seu filho. E a palavra de Deus diz, o próprio Cristo disse: qual o pai que vendo um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Então nós temos que ter a certeza que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós temos toda sorte de graça e de bênção sobre as nossas vidas. Mas nós temos que entender que esse Deus nos ama.
Nós temos que entender que um amor verdadeiro está sim sobre Ele, e está sobre as nossas vidas. O quanto que Ele nos vê, porque enquanto nós não enxergarmos o que é Deus para nós, que é o nosso Pai, nós nunca poderemos receber a herança do Filho, que é toda a graça, toda a sorte de bênção. Quantas pessoas sofrem de um lado para o outro, sem entender quem são. Quantas pessoas tiram sua própria vida por alguma circunstância que está passando, por não saber que é um filho amado. E Deus te deu chance, Deus te deu permissão para mim. Então, como diz aqui no versículo 6, porque sois filhos, porque sou filho. Você é herdeiro, eu sou herdeiro, nós somos herdeiros. E isso, para que nós pudéssemos entender, Deus deixou o Espírito Santo dentro de nós, como está escrito aqui na palavra de Gálatas. Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós, para que nós pudéssemos entender quem é Deus nas nossas vidas, que é o nosso Pai. Só que quanto que você tem passado de intimidade com seu Pai? Quanto que seu Pai te conhece? Quantas horas por dia, quantos minutos por dia você passa conversando em intimidade com seu Pai? Quanto que o Espírito Santo tem revelado dentro de vocês, dentro de cada um de nós, suficiente para entender quem somos nós? Porque se nós entendemos ainda quem somos nós, é porque nós estamos passando tempo suficiente com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem que nós lemos aqui? Não sou eu que digo, é Ele, a palavra. Diz que é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Só que muitas das vezes, quando nós não entendemos quem somos nós, não estamos tão ligados quando deveríamos estar, o que nos falta é tempo com o Espírito Santo. É tempo de buscar a Deus, é tempo de falar em línguas, é tempo de jejuar, é tempo de meditar na palavra, é tempo de confessar a palavra. Isso sim é entender quem você é ser filho. Se nós buscarmos ali em Lucas no capítulo 15, nós vamos encontrar a palavra que fala a respeito do filho pródigo. E Jesus, quando contava isso num texto que ele contava, ele contou as 3 parábolas muito conhecidas. E essa última parábola que ele cita em sequência, ele nos fala a respeito do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. E ele nos fala aqui a respeito de um rapaz em que ele queria conhecer o mundo. Ele tinha um pai bem-sucedido, como sabemos, mas alguns versículos aqui nos revelam algo diferente. E ele queria conhecer o mundo de forma diferente, ao ponto de quê? De receber o que era desse mundo. E ele pediu que o pai dele vendesse todas as coisas. E o pai dele assim o fez, e repartiu entre os 2 filhos. Veja que Jesus, quando contou essa parábola, ele demonstrou que o pai dos 2 era justo, porque ele repartiu entre os 2 filhos. Por que Jesus contou essa parábola demonstrando um pai justo? Porque Deus é justo. E então, nós vemos em seguida, eles nos ensinando a respeito do que esse filho aconteceu. Ele perdeu tudo, como sabemos, quando conhecemos, passou adversidades a ponto de passar fome, e depois de um tempo, quando ele estava lá, querendo comer até a comida que os porcos comiam, ele se lembrou que ele tinha um pai, e ele disse: eu vou para o meu pai. E ele foi atrás do pai dele, e o pai dele recebeu ele de braços abertos. O pai dele entregou um anel para ele. O pai dele mandou matar um novilho gordo para ele. Só que muitas das vezes nós olhamos essa parábola e parece uma parábola tão simples,
Mas se nós começarmos a meditar a respeito do Espírito Santo, revelar para nós verdadeiramente o que Deus, Jesus quis passar para nós começamos a entender o que Jesus quis passar com essa parábola. E Jesus quis demonstrar um exemplo de um pai justo. Veja que quando o filho pediu algo ao seu pai, o pai foi justo, ele entregou, ele deu. Só que ele não foi injusto com aquele outro filho que não pediu também. Ele repartiu entre os dois. Se você não acredita, se você nunca observou o que está escrito lá, que repartiu entre os dois, você pode ler aqui. Ao versículo 12 diz: o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Então, Deus demonstrou um pai justo. Jesus mostrou para nós um pai justo, um modelo de pai justo. Por quê? Porque Deus é justo. Este é o nosso pai. Em seguida, ele nos demonstra a respeito de que este mesmo rapaz, ele foi ao mundo viver pelas suas próprias vontades, sair das raízes de seus pais, se desgarrar, viver por aquilo que ele achava que era correto, viver das circunstâncias que ele achava que era interessante para ele. E ele foi viver daquilo. E assim aconteceu. Quando ele estava lá vivendo das circunstâncias, daquilo que era para ele, que ele achava que era para ele, daquilo que as forças dele poderiam fazer, ele então fracassou. E ele se viu numa situação ao ponto de passar fome. O que isso significa para nós? A respeito desse pai justo, que às vezes nós não conhecemos. Quando nós não conhecemos a Ele, nós desgarramos da vontade do nosso Pai, que é Deus. E começamos a fazer tudo pelas nossas próprias vontades, acreditando naquilo que o mundo pode oferecer, acreditando naquilo que pode vir para as nossas vidas por nossas próprias forças. E então, quando nos vemos numa situação em que tudo acaba, que as forças acabam, que tudo aquilo que nós queríamos não aconteceu, então nós nos lembramos de um pai. Só que aqui, como Jesus demonstrou, este pai, ele era o quê? Acolhedor. E ele estava de braços abertos para receber novamente o seu filho. Ele não viu defeitos no filho. Ele não se importou de gastar bens dele. Ele não se importou do filho errar em buscar coisas que este mundo oferece. Ele simplesmente ficou feliz porque o filho dele estava voltando. E deu um anel para ele. O que significa anel? Aliança. Por que quer dizer isso para nós? Quer dizer que Deus tem uma aliança com nós. E Ele nunca vai quebrar este anel. Olha para o seu irmão e fala assim: este anel está no seu dedo. Fala de novo para ele: este anel está no seu dedo. O que Deus está querendo te dizer é que Ele nunca vai quebrar a aliança que tem com nós. Uma aliança de pai. Uma aliança que não tem começo e não tem fim. Ela é eterna, ela é para sempre. E não importa aquilo que acreditamos ainda, importa aquilo que Deus é para nós. E este Deus, Ele é um pai verdadeiro. E essa noite Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus te trouxe aqui para que você pudesse entender o que é um pai verdadeiro. Ah, mas eu sempre soube que Deus era meu pai. Mas de que forma que você entendia que Deus era seu pai? Ele é sim um pai que perdoa. Não importa a circunstância que você viveu. Não importa a forma que você viveu. Toda circunstância que acontece. Eu me lembro que um pastor, um ensino meu, ele contou um testemunho para mim uma vez, em que ele estava passando uma luta tão grande, ele, né? No começo do ministério dele, começando, uma cidade nova, e levou com ele alguns casais, com ele na época, e vendeu a casa, vendeu os carros que ele tinha, investiu tudo no ministério. E chegando lá, ele disse que um tempo depois, ele começou a passar dificuldade até mesmo de ter o sustento dentro de casa. E ele recebeu o líder dele, alguém que ele amava muito como um pai na fé, na casa dele. E aí diz que ele, quando esse pastor chegou, pai da fé dele, ele falou: e agora? Falou com a esposa dele: e agora? O que a gente vai fazer? A comida estava no final. E ele disse:
sabe de uma coisa? Eu vou convidar esse meu irmão, esse meu pai na fé, para fazer ele ia ficar 4 dias lá, para fazer 4 dias de jejum só na água. E ele convidou. E claro que ele aceitou. E ele assim o fez. E ele disse que quando ele entrou na presença de Deus, daqueles 4 dias que ele jejuou daquela forma, só na água, ele disse que Deus falou tão forte para ele, que até então ele entendia o quê? Que Deus era alguém, como eu entendi também na minha infância, alguém muito distante. Alguém que era um Deus tão poderoso, que você às vezes tinha medo de se chegar nele. E ele falou que ele se sentiu naquela situação que ele não tinha mais nada a recorrer, nenhum homem poderia socorrer ele mais. E então ele começou a orar e falava com Deus, e diz que Deus falou ao ouvido dele: eu sou o seu pai provedor. E aí a partir daquele momento a vida dele mudou. Hoje ele tem um dos maiores ministérios do Brasil, conhecido, pregador muito conhecido no mundo. E por que isso serve de exemplo, não modelo, mas exemplo para nós? Para que nós possamos entender a respeito daquilo que nós esperamos de Deus. Será que esse Deus que nós chamamos de Pai, nós temos aceitado Ele como nosso Pai de verdade? Uma confiança verdadeira de saber que Ele pode nos entregar, e não é a circunstância que pode nos entregar, mas que um Pai verdadeiro, Ele entrega o melhor para os seus filhos? Ou será que nós temos vivido pela circunstância? O que Deus essa noite nos mostra é que Ele é o nosso Pai. E por Ele ser o nosso Pai, Ele quer te entregar muito mais do que você já esperou um dia, porque Ele já te entregou lá na cruz do Calvário, através do Filho dele. Ele te deu livre acesso a Pai. Só que Deus essa noite está te perguntando qual o grau de intimidade que você tem com o seu Pai. Essa noite Deus está te perguntando quanto tempo que você passa com o seu Pai. Essa noite Deus está te perguntando o que você faz para demonstrar que você tem Ele como Pai. Você agradece todos os dias pelo Pai que Ele é, através do obedecer? Você verdadeiramente passa tempo com o seu Pai? Como que eu passo tempo com meu Pai? Conversando. Oração significa o quê? Falar. E o único momento em que eu tenho intimidade com o meu Pai é falando com Ele. E então às vezes chamamos Deus de Pai. Mas como é possível alguém ser nosso Pai amado, eu ser um filho amado, se eu não falo com o meu Pai? Como que é possível eu me classificar como um filho amado, se eu não passo tempo com o meu Pai? Como que é possível eu ser herdeiro do meu Pai, se eu não passo tempo com o meu Pai? Como que é possível eu dizer que eu sou filho amado, se o meu coração não arde para estar na casa dele? Como que é possível eu dizer que eu sou filho amado, se muitas das vezes, diante de uma oração, 1 minuto começa a pesar de eu começar a falar com Ele? Ser filho amado significa viver na presença do seu Pai. E quando nós vivemos na presença do nosso Pai, a herança dele vem sobre as nossas vidas. O peso da escravidão foi cancelado, mas ele só é cancelado quando nós entendemos que somos filhos. Filhos amados. Não importa se seu pai for uma figura paterna não razoável. Não importa. Sabe por que você lê a respeito de grandes homens de Deus? E muitos deles cometeram erros, tropeçaram. E você fala, mas Deus chamava ele de meu amigo, até Abraão, por exemplo. Tantos outros homens, Davi. Tantos outros homens, em algum momento erraram. Mas Deus nunca disse que esses homens eram modelos. Deus disse que esses homens eram exemplos. Modelo foi Cristo. Então nós temos que entender se às vezes o nosso pai não foi um pai da forma que nós achávamos que um pai deveria ser, mas talvez a circunstância que ele viveu naquele momento obrigava ele a ser daquela forma. Só que nós temos que entender que o nosso pai, ele não erra. Ele é um pai perfeito. Ele é um pai que sempre estará com os braços abertos a entregar toda a graça que necessitamos. Ele é um pai que ele perdoa os nossos pecados, sim, ele já perdoou. Ele é um pai que você pode chegar diante dele e falar abertamente. Ou seja, eu posso esconder de todos qualquer coisa, mas dele, do meu pai, eu não posso esconder, porque ele sabe todas as coisas.
E é isso que Ele quer que nós entendamos. Ele quer entender quem somos, qual a identidade que eu tenho. Porque Jesus suportou todas essas coisas, porque Ele sabia que Ele era filho amado. E que Jesus essa noite quer que nós entendemos quem eu sou. Eu sou um filho amado. Eu sou filho amado do meu Pai. E como que eu demonstro isso? Se preocupando com os negócios do meu Pai, que é a obra dele sobre essa terra. Querido, Deus quer passar mais tempo com você. O seu Pai, olha para o seu irmão e fala assim: o seu Pai quer passar mais tempo com você. Mais tempo, diga. É isso que essa noite Deus está nos convidando, a termos mais intimidade com Ele. Querido, quando Jesus veio a este mundo e rasgou o véu, significa que nós temos livre acesso. Lembra disso todo dia. Você não precisa de um intermediador, você precisa de Deus, você precisa do seu Pai, você precisa de confessar aquilo que você precisa para o seu Pai, você precisa estar na presença do seu Pai, e Ele faz as coisas. Confia no seu Pai como uma criança. Sabe por quê que Jesus disse que o reino dele é das crianças? Porque a criança tem a inocência de crer o que é um pai, que um pai é um super-homem, que um pai pode fazer todas as coisas. Quantos filhos nossos pedem coisas quando são pequenos para nós, como que eu vou arrumar uma coisa dessa? É impossível, meu filho. Pede até um foguete espacial, e aí ele acredita que o pai e a mãe vai poder trazer aquilo e entregar. É isso que Deus espera de nós, ser um pai para nós. Ele é nosso Pai, Ele é o meu Pai. Você não é órfão. Não importa se você tem traumas do seu passado sobre o que é ser pai, como já dizemos várias vezes aqui. Mas eu quero insistir bastante para que você entenda que este Pai cancelou todas as suas dores, todas as suas máculas do seu passado. E Ele te adotou como filho. Ele te trouxe como filho e disse: você é meu filho e eu não vou largar de você. Toda vez que você quiser ter intimidade, passar tempo comigo, eu vou estar aqui para te ouvir. Eu vou estar aqui para lançar uma palavra no seu coração pelo Espírito do meu filho. Assim como você é meu filho. É isso que Deus está nos falando essa noite. Que você é filho amado. Você não é um fracassado se seu pai te falou que você era fracassado. Ou se um amigo seu te disse que você é fracassado ou fracassada. Você não, às vezes você ouviu da sua própria mãe: minha filha, meu filho, meu casamento é só por Deus. Falou até palavras pesadas. E olha, minha filha, minha mãe também tinha um casamento dessa forma. E minha filha, eu acho que com você não vai ser diferente. Aí de repente você casa e aí você vai falar algo para sua mãe fala: igual aconteceu comigo. Só que o que Deus está te falando essa noite: eu sou seu Pai, e é a minha herança que eu estou lançando sobre você. Eu sou seu Pai, e é toda sorte de bênção que eu estou lançando sobre você. É isso que Deus está te chamando essa noite. Você precisa entender quem eu sou. E Deus está selando no seu coração essa noite: eu sou o filho amado. E ninguém vai arrancar mais isso dentro de mim. Por quê? Porque é Deus quem lança no meu coração em definitivo. Eu estou cancelando toda a maldição hereditária, sim. Por quê? Pela morte da cruz. Eu já lancei, já cancelei. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e cancelou todos os males, todas as adversidades. Querido, ser filho significa que se a economia está ruim, se a cidade está ruim, se o país inteiro está ruim, as pessoas dizendo: mas o que vale para você é a herança do seu Pai. E tudo é diferente na sua vida. Mas nós precisamos entender o quê? Quem nós somos. E eu sou filho amado. E se eu sou filho amado, o que vale para mim é aquilo que as promessas do meu Pai me diz. O que Deus está nos dizendo essa noite é que uma nova história é lançada sobre a sua vida. Uma história de filho. Essa noite Deus está cancelando a escravidão que você viveu até hoje. De toda a situação que você viveu. Essa noite Deus está te cancelando tudo isso sobre a sua vida. Essa noite Deus está tentando demonstrar a você o quanto você é importante para Ele. Você não é qualquer um. Deus te vê lá de cima do trono dele como um filho e não como súdito. Ele te vê como meu filho. E Ele sabe cada característica de cada um de nós.
em especial. Ele conhece cada dificuldade. Ele conhece cada fortalecimento que nós recebemos. Ele sabe e Ele tem zelado. Ele não é um pai ocupado. Ele é um pai zeloso. Ele é um pai cuidador. E não importa se até hoje você achou que seu pai era ocupado demais para poder enxergar quem você é. Mas eu quero te dizer essa noite, que Deus manda te dizer que você é o preferido. Diga, eu sou o preferido. Todos nós somos preferidos, porque Ele ama a todos iguais. Diga assim, eu sou preferido. Ele ama a todos iguais. E você sim é preferido. Você sim é um príncipe, você sim é uma princesa. E sempre vai ser, não importa quantos anos você tem. Importa que você tem toda sorte de bênção sobre a sua vida. Importa que você não vive pela circunstância que o mundo oferece, mas por aquilo que Deus colocou na sua vida. O que? A figura do pai verdadeiro. Um pai que te ama, um pai que zela, um pai que te acolhe. Quantas vezes você se sentiu sozinho? Ninguém da sua família te estendeu um ombro. Ninguém dos seus amigos te estendeu um ombro. E talvez você foi contar algo a essa pessoa que você confiava e ela ainda te traiu. Mas eu quero te dizer que o seu pai nunca vai te trair. Que o seu pai está com o ombro aberto essa noite. Que o seu pai está com os braços abertos essa noite. Simplesmente para te chamar de meu filho. Se você crê nisso, fica de pé nesse momento. Durante todos esses anos que eu conheço a palavra, tive o privilégio de conhecer a palavra. Se alguém não sabe, eu não canso de falar porque eu acho que isso é um privilégio diante de Deus. E esse privilégio é conhecer a palavra de Deus quanto antes. E eu sou já a quarta geração de conhecedor da palavra na minha família. E por que eu digo isso? Porque eu sempre soube quem era Deus. Mas demorou um pouco para mim entender quem eu era. E eu consegui entender quem eu era. Eu entendi que eu era filho amado. E quando eu entendi que eu era filho amado, tudo mudou na minha vida. A forma de eu estar sobre essa terra, a forma de eu ver meu irmão, a forma de eu conviver com meu irmão, a forma de eu vir à igreja, tudo isso mudou na minha vida. Porque eu passei a entender que um pai perfeito e verdadeiro, eu já tinha. Mas o meu pai não tinha um filho que entendia quem eu era. E essa noite, Deus não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui porque você é filho dele, você é filha dele. Talvez tem coisas que estão guardadas no seu interior que só ele sabe. E que você acha que ninguém sabe, mas eu quero te dizer que ele sabe. Porque ele é seu pai. Antes que o pensamento possa ser constituído na sua mente, ele já sabe o que você vai pensar. Porque ele é seu pai. Quero te explicar para você entender o que é ser pai. Se você pescar um peixe e você tirar aquele peixe da água, como sabemos, depois de algum tempo ele morre. Por que ele morre? Porque ele sai da fonte. Se você pegar uma planta, uma árvore, uma flor, e você arrancar da terra, o que vai acontecer com ela? Depois de um tempo, ela parece que é formosa, bonita, ela vai morrer. E o peixe, quando ele é arrancado da água, ele se debate como nunca, mas depois ele morre. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que Ele é a sua fonte, Ele é seu pai, e longe dele a gente morre.
mas junto dele nós vivemos experiências e algo que nunca pensamos viver um dia, simplesmente porque ele é nosso Pai. Agora nós precisamos entender que nós somos filhos, porque ele sabe que é nosso Pai. Nós somos filhos. E se você quer que Deus cele no seu coração essa palavra, de todos os dias você olhar para o espelho e dizer: eu sou filho, eu sou filha, eu sou filho, eu sou filha. Você quer selar isso no seu coração em definitivo, não que você já não tenha, mas de forma definitiva. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, você receber diretamente do seu Pai o selo que garante que você é filho, é filha dele. Você vem aqui à frente